Fala família, boa noite, boa noite. Olha o João aí, boa noite João. Patrick, boa noite mano. Sandro Rangel tá na área, Paulo, Wagner, John Arnold, boa noite mano. Tamo junto. E aí, tá em São Paulo ou tá no Rio? Alô, boa noite Cristiano, Cristiano tá na área. Érica, boa noite. Wesley Nunes, Jefferson, que isso? Tava olhando aqui as redes sociais. Jefferson estava no monte. Essa semana eu estive falando sobre isso, né? Falei com um amigo, mano, tá despertando uma chama no meu coração aqui, um desejo de começar a ir todas as semanas no monte. Acredito que essa semana eu vou conseguir aí essa oportunidade de começar a ter uma frequência no monte, Jefferson. Deus tem levantado essa chama dentro de mim, mano. E hoje eu vi você no monte, eu falei, é isso. Boa noite, Rafael. Boa noite, Alexandre. Alexandre, já pega o papel e a caneta. Bora. Alô, Paulo, boa noite. Christoph Souza, boa noite. Christoph tá numa imersão aí. Acredito que deve ter acabado agora, né, mano? 3 dias aí de conteúdo. Isso é sempre muito importante. Alô, Mauri. Mauri tá na área, meu tio. Tio Caçula. Tá na área aí. Turminha, me ajuda aí. Uma missão para vocês, rapidão. Pega essa setinha que tem aqui embaixo, ó. Pega o seu dedo. Vai lá nessa setinha. Clica nela e começa a enviar aí para alguns amigos. Me ajuda aí a compartilhar essa live. Alô, Lourdes. Boa noite, minha cunhada. Que isso, que honra. Lourdes tá na área hoje. Alô, Felipão, Felipe de Deus. Aí, esse cara é bênção demais, mano. Que isso, joia. Alô, Fabrício. Fabrício tá na área. Fabrício tem sido o cara que tem me ajudado aí a duplicar essa live. O cara falou que tinha mandado aí para todos os contatos dele. Obrigado, gratidão, mano. Alô, Alzira, boa noite. E aí, turma, me ajuda aí a divulgar. Luciana, boa noite. Alessandro, boa noite. Me ajuda a divulgar aí que eu já vou dar o start, hein? Vou iniciar aqui. O tema dessa mensagem de hoje é: pessoas certas te fazem enxergar um mundo que você nunca acessou antes. Qual história nós vamos usar como estrutura para esse tema nessa noite? E aí, Alexandre, será que dá para ter um spoiler apenas com esse tema? Qual é a mensagem que a gente vai usar de estruturação para abordar esse tema de hoje? E hoje, né, é um dia especial, um domingo especial. Hoje é o primeiro dia de uma nova semana que se inicia e também é o primeiro dia de um novo mês. Então já quero desejar aí, profetizar bênçãos na sua vida nessa semana e nesse mês. Que seja aí uma nova semana, não mais uma, mas uma nova semana. Não mais um, mas um novo mês. Um novo mês de oportunidades, um novo mês de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus projetos, sobre seus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos para desenvolver. Que seja aí uma semana e um mês de bênçãos sobre sua vida. E o tema da mensagem é: pessoas certas te faz enxergar um mundo que você nunca acessou antes. Estou aqui, ó, hoje, estou aqui de legendário. Aí, camisa que a esposa deu, bonezinho que a esposa deu. Estou aqui hoje de legendário. Alô, Tiagão, direto dos Colete Verde, a galerinha dos Colete Verde. Galerinha que todos os meses faz uma ação social, né?
Então você que está assistindo essa live, se de repente tiver o desejo no seu coração, nós temos duas formas de abençoar aqueles que precisam. Uma é você sendo um financiador dessa obra. Eu me encontro nessa categoria, né? Todos os meses eu estabeleci ali um valor a qual eu faço uma doação, um investimento em mantimentos para que pessoas possam ser, né, alcançadas através desse amor. E tem a turminha também que nos ajuda a fazer os alimentos, né, com muito amor e carinho ali, faz as quentinhas, né, e depois elas vão para a rua fazer a distribuição desses alimentos, roupas, água mineral, produto de higiene. Então você tem a oportunidade, você que está aqui nessa live, você tem a oportunidade, se arder no seu coração aí o desejo de ser um participante dessa obra voluntária, você pode ser um investidor investindo, né, financeiramente. Não existe um valor estabelecido, pode ser o valor que Deus colocar no seu coração e tiver ao seu alcance todos os meses ali para você se tornar um patrocinador ou também ser um voluntário participando ativamente, diretamente na produção e distribuição desses alimentos. Aí, ó, Fabrício é um dos caras que participa desse projeto Coletes Verdes. Turma, vou começar, hein? 10 minutinhos se passou. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando. E vai entrando no trem com ele em movimento. Beleza? Então vamos lá. O tema de hoje é: pessoas certas te faz enxergar um mundo que você nunca acessou antes. E quem nós estamos falando, né? Qual é a história que vai servir de estruturação para esse tema de hoje? E hoje nós vamos ler a história do cego de nascença, que está lá no livro de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1. É uma história muito grande, mas eu não vou abordá-la toda por conta do tempo. Então eu vou pegar a primeira parte desse texto e a gente vai estudar um pouquinho em cima dessa primeira parte do texto, que diz assim, ó, livro de João, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim, ó: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus, prestem atenção, nessa parte é muito importante. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama passou nos olhos daquele cego. E então disse ao cego, outra parte muito importante: vá lavar-se no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conhecia de vista como mendigo perguntavam: não é este aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu.
Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Essa história ela continua, é um texto muito grande, onde nós precisaríamos aqui de um pouco mais de tempo para trazer na íntegra todos os ensinamentos desse texto. Mas eu hoje quero ficar apenas por aqui, até o versículo 11. Então, para você que quer estudar um pouco mais depois, anota aí, livro de João, capítulo 9, do verso 1 até o 11. E aqui, a história de um homem cego de nascença, a qual esse homem é visto por Jesus. E tem algumas coisas que eu anotei aqui que me despertou a atenção nesse texto. Esse homem, primeira coisa, ele não ficou cego. É alguém que nunca teve acesso a nenhuma paisagem. É alguém que nunca teve acesso a nenhuma imagem. Ele não tinha lembranças na sua cabeça, porque a Bíblia relata que ele era alguém cego de nascença. Então, na sua mente, ele não tinha nenhuma recordação, ele não tinha nenhuma imagem. Eu fico imaginando como deve ser um cego de nascença na sua mente. Será que é algo tudo escuro, negro, que não tem imagem, não tem cor, não tem vida, não tem nada? Porque é alguém que nunca enxergou. Então, se eu fecho meus olhos, eu não consigo ver nada. E se eu não vejo nada, a minha mente, ela não armazena nenhuma informação. Ela não tem acesso a nenhuma informação. Até que aquele homem, ele é surpreendido por uma pessoa, alguém que o avista. E aquele homem que antes nunca teve a oportunidade de enxergar e nem ter acesso a nenhum tipo de imagens ou gravar lembranças em sua memória, é o homem que a partir desse momento ele vai ter a sua vida completamente transformada. Um homem que não tinha referência nenhuma. E aí eu já começo a fazer algumas aplicações. Talvez você não seja um cego fisicamente de nascença, mas talvez você seja um cego espiritualmente de nascença. Talvez você seja um cego emocionalmente de nascença. Talvez você seja um cego das circunstâncias de nascença. Talvez você cresceu num ambiente rodeado de pessoas que te mantiveram cego por muito tempo. Por muito tempo, você não conseguiu captar imagens da onde Deus te chamou para você viver. Porque por muito tempo você se permaneceu rodeado num ambiente que te obrigava a se permanecer cego. Então, eu quero que você se desvincule um pouco da cegueira física e que você traga agora para a sua realidade uma cegueira que talvez seja emocional, que talvez seja sentimental, que talvez seja uma cegueira de escassez, que talvez seja uma cegueira de complexos, que talvez seja uma cegueira aonde você nunca se viu da forma como Deus te vê. Talvez seja uma cegueira que você nunca se viu da forma que Deus te vê, que Deus te criou para você ser. Aqui estamos contando a história de um homem cego de nascença, que por conta da sua limitação física,
Por muito tempo não teve referências. Por muito tempo não armazenou na sua memória lembranças. Por muito tempo não armazenou imagens. E eu te pergunto nessa noite, por quanto tempo você não tem conseguido ver o que Deus tem reservado para você? Porque você está cego, cego espiritualmente, cego emocionalmente, cego sentimentalmente. Porque você vive num ambiente de escassez. As pessoas a qual te rodeiam não permitem você enxergar além do horizonte. Então já começo a fazer essa introdução, trazendo essa clareza para os dias atuais. Aquele era um homem cego de nascença, que num determinado momento da sua vida, ele tem uma oportunidade. Que oportunidade é essa? De se encontrar com um homem de visão. Eita! Ele tem a oportunidade de se encontrar com um homem que tem visão. E um homem que tem visão, ele direciona outros a enxergarem a visão. Sabe por que muitas das vezes você continua cego? Porque você não está se conectando com homens de visão. Você precisa encontrar um homem de visão, porque um homem de visão direciona outros homens para a visão que ele enxerga. Ele faz aqueles que estão cegos enxergar. O ambiente que você vive, a ambiência, ela vai determinar se você vai continuar cego ou se você vai passar a ter visão. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Aquele homem, por muito tempo, o ambiente, a ambiência que ele vivia, fez ele se permanecer cego por muitos anos, até que um dia, ele encontra um homem de visão. Até que um dia ele encontra um homem de visão. E esse homem de visão vai fazer uma transformação na sua vida. Só que tem alguns pontos aqui, antes da gente chegar nessa parte da transformação. Muitas das vezes a nossa cegueira ela não vai ser física. Ela vai ser, como eu disse, espiritual. Vai ser emocional. E eu quero te fazer um convite nessa noite a ser curado dessa cegueira nessa noite. Hoje, através dessa live, eu creio que Deus vai trazer visão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Tudo aquilo que está cego, em nome de Jesus, vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Primeiro passo que a gente precisa, superar nossos traumas. A gente precisa vencer os nossos complexos de inferioridade. Você já se deparou com pessoas que são vitimistas? Pessoas que têm complexos de inferioridade? Quando chega num ambiente, quando chega numa roda, que ela estipula que aquelas pessoas têm mais valor do que ela se reprime. São pessoas que têm complexos. Mano, primeira coisa, em nome de Jesus, que todo complexo, que todo trauma caia por terra nesse momento, em nome de Jesus. Isso não faz parte da sua vida. Homens de visão são homens, quando eu digo homens e mulheres. São homens e mulheres que nasceram para ser governantes. Você não é inferior a ninguém. Somos homens e mulheres de honra, homens e mulheres de princípios. Somos homens e mulheres que sabemos que quando chegamos, o ambiente e a atmosfera precisa mudar. Se não muda, é porque estamos cegos. Se não muda, é porque estamos cegos. E o texto diz, os discípulos perguntavam, mestre, quem pecou? Foi ele
ou foi os seus pais? E Jesus responde: nem ele e nem os pais. Mas isso se fez necessário para que se cumpra a glória de Deus na vida desse homem. Jesus, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra. Talvez você não tenha consciência do que está acontecendo aqui. Estudando um pouco mais, eu observei que era costume daquela terra. Todo homem que estava nessa situação, o povo daquela localidade pré-julgava que era devido a algum pecado. O pecado daquele homem é como se ele tivesse pecado antes mesmo de nascer, porque a Bíblia relata que ele era cego de nascença. Então ele não ficou cego depois que ele nasceu. Ele já nasceu assim. Então é como se nós falássemos que aquele feto cometeu pecado. Olha que ignorância. Mas era o que aquele povo daquela época acreditava. Que ou aquele homem cometeu algum pecado para ele se tornar um cego de nascença, ou os seus pais, que pecaram e transferiram para o seu filho essa consequência, que é uma outra loucura. Imagina, os pais pecaram e por conta disso transferiu aquela enfermidade para o seu bebê, para o seu feto na época. E Jesus deixa claro que nem os pais e nem a criança, que agora já é um homem, cometeram esse pecado. E naquela época, devido a essas circunstâncias de acharem que ou aquele homem ou seus pais tinham pecado, não se tinha muitas oportunidades para uma pessoa nessa condição. E o que sobrava para essas pessoas era mendigar, era pedir esmolas, era viver jogado na rua. E de costume daquela época, quando alguém passava próximo a uma pessoa que estava nessa condição, um dos hábitos que se tinham era cuspir. Imagina você passar a sua vida ouvindo, porque aquele homem não enxergava, mas ele ouvia o barulho, o som de alguém fazendo para poder cuspir em desprezo a vida daquele homem. Eu quero te trazer aqui para você agora pensar junto comigo. Por quantos anos da sua vida você está vivendo algum tipo de desprezo? Por quantos anos da sua vida, em alguma área dela, você está vivendo algum tipo de desprezo? Aquele homem viveu alguns anos da vida dele sendo desprezado. E todos os dias ele ouvia o som daquele desprezo. Todos os dias ele ouvia o som daquele desprezo quando pessoas passavam perto dele e fazia o som para puxar e cuspir na sua direção. Aquele homem sabia muito bem o som do desprezo. Até que um dia chega alguém e fala assim, ó, o som que você ouviu por muitos anos é o som que vai transformar a sua vida. Jesus poderia dar uma palavra, seja curado, que a sua vista volte. Jesus poderia fazer infinitas coisas para aquele homem voltar a ter vista. Mas Jesus sabia, meu Deus, isso aqui está descendo agora.
Jesus sabia exatamente o que machucava aquele homem. Jesus sabia exatamente que era o som das pessoas fazendo cuspe. Era o som do desprezo daquele homem. E Jesus vai usar exatamente aquilo que desprezava aquele homem para trazer a transformação na vida dele. Ei, aquilo que estão desprezando na sua vida é a ferramenta que Deus precisa para te honrar. Ei, aquilo que você está sofrendo uma humilhação, é exatamente aí que Deus pode usar o cenário para transformar sua vida. O cenário não é favorável. O cenário é bem complicado, na verdade. O cenário é de humilhação. O cenário é de cegueira absoluta. O cenário é de mendigar por falta de oportunidade. As pessoas não davam oportunidade para aquele homem porque elas acreditavam que ele estava naquela situação porque alguém pecou, ou ele ou seus pais. Então as pessoas não davam oportunidade para aquele homem. O que sobrava para aquele homem era mendigar. E todos os dias, ele estando ali mendigando, pedindo esmolas, as pessoas humilhavam ele, porque, segundo o costume da época, ao passar por uma pessoa nessa condição, elas cuspiam, em sinal de desprezo, em sinal de repudiação, por um pecado que elas prejulgavam que existiam, sem existir. Jesus, quando encontra aquele homem, Jesus poderia curar aquele homem de qualquer maneira. De qualquer maneira, mano. Mas Jesus, ele sabe o que machuca aquele homem. Jesus sabe o que te machuca hoje. Jesus sabe aonde que está a sua dor. Jesus, ele sabe aonde precisa ser curado. Não adianta somente Jesus trazer uma cura física, se ainda existe cura na alma, se ainda existe cura para ser aplicada no espírito. Se Jesus só cura a vista daquele homem, ele passa a enxergar, mas Jesus foi exatamente aonde doía, que era no som, o som do cuspe. Jesus vai lá e cospe. Jesus vai lá e cospe. Quando cospe, aquele homem deve ter pensado: é mais um me humilhando. É mais um me humilhando. E nessa hora, a Bíblia relata que Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva dele e passou nos olhos daquele homem. O que antes era só o som, agora tem um gesto. Aquele homem sente o molhado da lama, coisa que ele nunca sentiu antes. Antes ele só sentia, ele só ouvia o som. Agora ele ouve o som do cuspe, mas ele sente o gelado da lama passando nos seus olhos. Do mesmo instante que Jesus cura fisicamente a visão daquele homem, Jesus está curando aqui dentro. O som da humilhação, o som do desprezo passará a ser o som da sua vitória. Passará a ser o som da sua transformação. Passará a ser o som do seu milagre. O que antes era o som de desprezo, quando Jesus chega, esse som passa a ter uma outra finalidade.
não é apenas o som mais do desprezo. Passa a ser o som que vai gerar vida, vai gerar transformação. E Jesus passa lama nos olhos daquele homem. E a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas e houve fôlego de vida. E o homem se tornou ser vivente. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E eu fui ver sobre cegueira de nascença. Existem várias finalidades sobre cegueira de nascença, mas uma delas é cegueira de nascença. É um defeito ou danos na estrutura ocular dos nervos ou retina. Ou seja, o homem foi feito do pó da terra. Jesus, quando olha para aquele homem, fala assim, ó, eu sei manusear essa máquina e ela está faltando algumas coisinhas para ela funcionar perfeitamente. E eu sou o construtor dessa máquina. E eu sei exatamente o que precisa ser consertado. E eu tenho a matéria-prima para consertar essa máquina. Porque foi eu que criei essa máquina. Aí, o homem que foi criado do pó da terra é o mesmo que, alguns anos e séculos depois, Jesus vai encontrar com um defeito de nascença. Só que Jesus tem a matéria-prima. Aí Jesus vai lá e cospe no chão e faz a lama, o barro. E Jesus passa na máquina para poder restaurar aquela máquina. Aquela máquina que está com defeito, Jesus é o construtor. Ele domina sobre aquela máquina. Ele tem a matéria-prima que restaura aquela máquina. E ele vai lá e ele conserta aquela máquina. E aí vem a parte mais linda e eu já estou me direcionando para o final. Jesus, ele tem a matéria-prima para consertar a máquina. Jesus, ele sabe como consertar a máquina. E ele poderia fazer tudo sozinho. Só que aí, ele é um Deus que ele faz o impossível. A Bíblia ela é linda, que ela me ensina em vários momentos que Deus ele faz a parte dele. A nossa, cabe nós a fazer. A nossa, quem tem que fazer somos nós. Jesus ele faz o impossível. O que era o impossível? Fazer aquele homem enxergar. Fazer aquele homem ter visão. No momento que Jesus encontra com aquele homem, Jesus vai fazer uma transformação. Só que aí, Jesus fala para esse homem agora. Vamos ler? Deixa eu me achar aqui. Jesus diz para aquele homem: então disse ao cego, vai lavar-se no tanque de Siloé. Ei, bebê, o homem é cego, o homem não enxerga, o homem
Alguém já deve ter visto na vida um cego andando, a dificuldade que é. É fácil. Você, pelo que você já viu um cego andando na rua, eu já vi um cego andando na rua. Ele vai com a muleta ali, tentando se achar, e ele vai, alguns têm mais experiência, outros têm menos experiência, mas uma coisa eu sei, não é fácil. É uma missão desafiadora para um cego se locomover, transitar, fazer os seus afazeres, mas ele faz. E aí eu te falo, mano, Jesus não podia simplesmente pedir ali alguém, com certeza algum dos discípulos, era hábito daquela época, ter algum cantil de água, alguma garrafinha, alguma coisa de água carregando e passar ali na vista daquele homem. Com certeza tinha. Só que aí entra a nossa parte. Muitas das vezes a gente está querendo cura, a gente está querendo milagre, nós estamos querendo transformação, estamos querendo que os nossos negócios sejam bem-sucedidos, estamos querendo ter resultado profissional, estamos querendo ter uma vida financeira transformada, e Jesus, ele pode fazer tudo isso. Só que aí entra a nossa parte. E a pergunta que eu faço é: estamos fazendo a nossa parte? Porque a parte daquele homem era: vai se lavar lá no tanque de Siloé. Jesus não pegou na mão dele não, filhinho, e levou não, mandou ele se virar. Você vai lá e se lava. Ei, chega de ter complexo de inferioridade. Para de dizer, mano, que as coisas não dão certo para você. Se você crê em Jesus, Jesus, ele é aquele que pode transformar a sua vida. Jesus é aquele que pode te honrar, te tirar da vergonha, te tirar da humilhação. Não importa qual família você nasceu, não importa se você nasceu numa família de origem simples, de família pobre, porque eu vim desse lugar. A pergunta é: quando você se depara diante da oportunidade que é estar conectado com alguém de visão, esse alguém de visão te dá uma instrução, você segue essa instrução? Foi isso que aconteceu com aquele homem. Aquele homem nasceu numa circunstância desfavorável. Aquele homem passou a vida dele sendo humilhado. Aquele homem passou a vida dele sendo atacado por uma coisa que ele não cometeu. As pessoas falavam, ou ele ou seus pais cometeu pecado, e é por isso que ele está vivendo assim. Só que a Bíblia relata que Deus deixa claro que nem ele e nem os seus pais cometeu esse pecado, mas que aquilo estava sendo evidenciado para que a glória de Deus fosse manifestada. Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida, para que pessoas possam ver que o Deus de Israel fez na sua vida. Eu nasci num lar pobre, numa família humilde. Meu pai motorista de ônibus, depois comerciante de pequenos comércios. Se eu fosse ficar me vitimizando, de repente eu estaria no mesmo ambiente até hoje. Eu era alguém cego para as coisas que eu vivo hoje. Eu era alguém que eu era cego para a realidade que eu vivo hoje. Não estou falando de comportamento, de posicionamento, de ambiência, de conexões das escrituras. Até que eu encontro com alguém de visão. E esse alguém de visão me dá instruções. E eu sigo as instruções. Jesus, quando encontra aquele cego, Jesus dá instrução para ele. Vai se lavar lá no tanque. Jesus, como que eu vou? Dá seu jeito. Dá o seu jeito. A sua missão é ir se lavar.
A minha missão é transformar sua vida. Isso aqui sou eu que tô trazendo uma conjectura, tá? Isso aqui não está na Bíblia não, pelo amor de Deus. Não venham depois me chamar de herege. Estou trazendo aqui para você poder trazer um contexto aqui para você imaginar a cena na sua cabeça. Se coloque na cena, como se você fosse o cego. Jesus fala para aquele cego: eu sou aquele que vai transformar sua vida. Eu sou aquele que vai te trazer uma visão nova. Eu sou aquele que, através dessa visão, você vai conseguir ter imagens, você vai conseguir ter acessos, você vai conseguir ver coisas que nunca viu antes. Mas a tua missão, eu não abro mão. A sua missão vai se lavar. Ah, como que eu vou? Dá seu jeito. Jesus, tem alguém para me guiar? Não, você vai. Jesus, tem como me levar lá? Não, você vai. Às vezes a gente está querendo, mano, alguém que fica ali, carregando a gente pela mão. Pelo amor de Deus. Jesus é aquele que está trazendo a cura, a transformação na vida daquele homem, mas ele dá uma direção para aquele homem: agora vai. Ei, as escrituras, você não precisa de revelação de ninguém para isso. As escrituras, ela nos garante que Deus nos fez para governar sobre todas as coisas. Governar sobre todas as coisas. Deus já te deu uma direção. Agora, assuma o governo. Agora, assuma o seu compromisso. A sua missão vai. E eu estou chegando aqui ao final. Você consertar o que está danificado é missão de Jesus. Agora ir se lavar é missão do cego. Meu Deus. Consertar o que está danificado é missão de Jesus. E eu vou fechar assim, Há 3 anos atrás, Jesus encontrou um cego. Cego espiritual, cego emocional, cego que estava completamente perdido, mano. E aí, esse cego, ele tem a oportunidade de se encontrar com Jesus. No meio do caminho. No meio do caminho, aquele cego estava andando. E ele tem uma oportunidade de se encontrar com Jesus. Lembra do povo dessa época que cuspia, ignorava aquele cego, humilhava aquele cego? O diabo fazia isso. O diabo e seus demônios. O diabo cuspia nesse cego. Brincava, mano. Na vida sentimental, na vida emocional, na vida espiritual, na vida conjugal desse cego. Até que um dia esse cego se encontra com Jesus. E esse cego ouve o som de um cuspe. E esse cego fala: novamente o diabo vai cuspir na minha cara. E aí esse cego sente o gelado da lama. E começa a passar a lama. E Jesus fala: agora você vai e se lava. E você vai ter a sua vida transformada.
e você vai ver coisas que você não via. Você vai armazenar memórias que você antes não tinha. Você vai enxergar o mundo de uma maneira diferente, da qual você não via. Você vai acessar. Você vai acessar imagens que antes você não via. E aquele cego vai. E aquele cego se lava. E quando aquele cego se lava, ele começa a enxergar um novo mundo. Ele começa a acessar coisas que ele não via antes. E sabe quem é o cego? Sou eu. Era um cego que não enxergava muita coisa. Era um cego que estava completamente perdido em várias áreas da vida. Até que através de uma conexão, de uma oportunidade, eu encontro Jesus. E Jesus me dá uma instrução: vai se lavar. E quando eu me lavo, aquilo que estava cego passa a ter imagem. Eu passo a enxergar coisas que eu não conseguia. Pessoal, não é que eu não queria, eu não conseguia. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que essa mensagem é para você. Eu sei que às vezes você faz coisas e as pessoas acham que é que você que não quer ver. Não. A gente fica tão cego que a gente não consegue ver. Só tem um que é capaz de nos dar a visão. Os nossos cônjuges não têm como nos ajudar, nossos amigos não têm como nos ajudar, colegas de trabalho não têm como nos ajudar, só tem um que pode. Só Jesus pode fazer aquele que é cego tornar a ver. Ou aquele que nunca viu. Brito, quem é aquele que nunca viu? Você, que de repente nunca teve um encontro com Jesus. Você que de repente não sentiu ainda a chama do amor do Pai dentro do seu coração. De repente você é o cego de nascença. E eu quero te dizer, Jesus hoje pode trazer a sua visão e fazer você enxergar um mundo que você nunca viu. Talvez você é esse cego de nascença. E eu fui me lavar, mano. E hoje, mais de 3 anos depois, eu tô aqui com vocês nessa live. Isso é muito louco. Isso é muito louco, meu Deus. Há 4 anos atrás, num domingo como esse, eu estava em tantos outros lugares porque estava cego. E hoje eu estou aqui numa live falando o que Jesus pode fazer na sua vida. E aí eu concluo aqui. Uns diziam, é ele? Outros, não. Mas se parece com ele. E o homem que foi curado ficava falando, sou eu, sou eu. E as pessoas não acreditavam que era ele. Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? E ele respondeu,
Um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-se. Ei, quando você voltar a enxergar as escamas caírem dos seus olhos, a transformação acontecer na sua vida, sabe os seus vizinhos, sabe os seus colegas, sabe seus familiares, sabe aquelas pessoas que você convive todos os dias, eles não vão acreditar o que Jesus fez na sua vida. Quando eles veem um homem, uma mulher completamente transformados, um homem e uma mulher que antes vivia uma vida de escassez, agora é um homem e uma mulher completamente transformado, vivendo uma vida de bênção, aonde a paz de Deus reina na sua casa, aonde você não vive mais uma vida de escassez, mas você vê as bênçãos de Deus sobre a sua casa. Seus negócios começam a prosperar, tudo aquilo que você coloca a mão começa a dar certo. As pessoas não vão acreditar quando olhar para você. Aquele homem que mal se vestia, que a mulher ficava com raiva, que para qualquer lugar ia de chinela havaiana, de bermuda rasgada, de camisa arregaçada. Agora é um homem que faz questão de se arrumar, é um homem que anda cheiroso, é um homem que Deus honrou, é um homem que teve uma transformação porque deixou de ser cego e agora passa a ser uma nova criatura. É um homem completamente transformado. Os teus vizinhos, os teus amigos, os teus colegas de trabalho não vão acreditar no que está vendo. Aquele homem que antes xingava palavrão, aquele homem que antes vivia no botequim bebendo, aquele homem que traía sua esposa, aquela mulher que traía seu marido, aquele homem mentiroso, 7-1, sem vergonha, vagabundo, quando verem essa transformação vão falar: ei, é aquele homem não pode ser ele. Você vai falar: sou eu esse homem, porque Jesus entrou na minha vida, Jesus transformou a minha vida, aquilo que estava cego, Deus trouxe a visão, e agora eu consigo acessar tudo aquilo que eu não tinha acessado antes. Agora eu consigo ver tudo aquilo que eu não via antes. Agora eu consigo enxergar coisas que antes eu não conseguia enxergar. Não é porque eu não queria, é porque eu não conseguia. É diferente. Só que quando Jesus te cura, traz a vista, traz a visão, nessa hora a transformação acontece. Um novo homem, uma nova mulher surge. E aí tem uma frase que diz assim, ó: você vai mudar tanto que pessoas que te conheciam vão precisar te conhecer novamente. Você vai mudar tanto, Flávio, que pessoas que te conheciam vai precisar te conhecer novamente. Diácono Sandro, aquele garoto que fazia rave, aquele garoto que fazia festas noturnas, que era promoter de evento, que fazia festa aonde outros jovens iam se prostituir, se drogar, vai mudar tanto, vai mudar tanto, vai mudar tanto, que 10 anos depois, após Jesus trazer a visão, após Jesus tirar a cegueira, ele vai se transformar tanto que quem conheceu ele lá naquela época precisa conhecer novamente, porque não é mais o mesmo. Precisa conhecer novamente. Aquele Isaías lá de trás vão precisar conhecer novamente. Aquele Leandro Brito lá de trás vão precisar conhecer novamente. As pessoas não reconheceram aquele homem. As pessoas não reconheceram aquele mendigo, porque a transformação na vida dele foi tão grande, que elas ficavam em dúvida. Ele precisou começar a dizer: ei, sou eu. Sou eu, mano. Eu tive um encontro com um homem
Eu tive um encontro com um homem. Pessoas certas. Mano, você quer se transformar e continuar naquele ambiente ruim, pelo amor de Deus. Sai desse ambiente, velho. Pelo amor de Deus, uma nova semana e um novo mês está começando. Sai desse ambiente. Pessoas certas. Aquele homem vivia num ambiente pesado. Aquele homem vivia num ambiente de desprezo. Aquele homem vivia num ambiente que as pessoas só criticavam ele. Até que um dia ele tem um encontro com um homem. Pessoas certas te fazem enxergar um mundo que você nunca acessou antes. Jesus faz aquele homem acessar um mundo que ele nunca vivenciou antes, através de uma conexão. Sai desse ambiente que você está imediatamente. Comece a participar de ambientes que pessoas tenham visão e instrução de futuro para a sua vida. E eu finalizo aqui. E eu finalizo aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa semana. Que Deus te dê uma semana de paz, Cristiano. Uma semana de bênçãos, Nilton. Que Deus prospere seus caminhos, Janine. Que Deus te faça ser bem-sucedido, Paulo. Que Deus abençoe a sua casa, Ricardo. Que Deus te prospere cada vez mais, Rose. Que Deus te faça ser uma mulher de resultado, Alzira. Que Deus seja contigo, Wesley. Que Deus te abençoe grandemente, mãe. Que Deus te restitua, Flávio. Que Deus abençoe sua vida, Jefferson. Que Deus traga um novo dele sobre a sua casa, Armando. Que Deus, através dessa palavra, nos faça sair daqui com vistas restauradas, com a nossa visão completamente restaurada, e que a nossa visão venha a estar olhando para Deus. Wallace, que Deus te faça ser próspero cada dia mais, que o seu coração esteja queimando a cada dia por Jesus, que você permita que Jesus te use, meu irmão. Só nós sabemos do esgoto que nós saímos, velho. Só nós sabemos do esgoto que Deus nos tirou, velho. E hoje a nossa vista foi restaurada. A nossa visão foi restaurada. E cabe a nós agora irmos e lavar os nossos olhos todos os dias, para que nós nunca viemos a retornar a ficar cegos, mas que através do ato de lavar nossa visão todos os dias, nós possamos enxergar cada vez mais Jesus, e que mais pessoas possam enxergar Jesus através das nossas vidas. Eu faço uma oração e eu sempre peço para Deus, Senhor, que eu venha cada dia ser mais parecido contigo. E eu até brinquei esses dias, eu falei, eu vou parar de fazer essa oração, porque eu faço essa oração e mais desafios se levantam, mais circunstâncias se levantam, e aí Jesus vem e trata comigo. Você não pede para ser parecido comigo? Eu fui humilhado, eu fui rejeitado, eu fui caluniado, eu fui perseguido, eu fui crucificado. E você não pede para ser parecido comigo?
E aí eu falo, eu já entendi, Pai. Eu já entendi por que essas coisas se levantam. Porque para eu me parecer cada dia mais contigo, eu preciso passar por esse processo. E através desse processo, tu vai me dando experiência e tu vai gerando dentro de mim algo que talvez outras pessoas não vivam, mas eu quero viver contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, que tudo aquilo que você colocar as mãos, Deus venha te fazer ser bem-sucedido, que nenhuma arma do inferno venha sobressair sobre você, que você possa ter a sua mente brindada. Coloca a mão na sua cabeça. Senhor, brinda a mente, Senhor. Senhor, os maiores ataques que sofremos não é na parte exterior da nossa vida, não. Os maiores ataques que Satanás vem sobre cada um de nós é aqui, Senhor, na nossa mente. Eu te peço agora em nome de Jesus, brinda a mente de cada pessoa que está nessa live, brinda a nossa mente, Senhor. Não permita que nenhuma flecha, que nenhuma investida do inferno venha sobre a nossa mente, que tudo aquilo que vier sobre nós venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, brinda a mente desses empreendedores, brinda a mente dessas empreendedoras, que a nossa mente venha a ser uma mente sã, uma mente tratada, uma mente curada, uma mente restaurada, Senhor, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que seja uma semana de bênçãos e um mês de paz sobre a sua vida. Coraçãozinho, que Deus te abençoe. Beijão, turma! Até a próxima semana. Deus abençoe.